paz do Senhor, que excede o nosso entendimento, possa nos ajudar hoje a essa missão de pregar, tirar alguns tópicos do capítulo de Atos 17, capítulo 17 de Atos, e que o Senhor possa estar no nosso meio, nos fortalecendo e abrindo o nosso coração para a palavra hoje. Bom, vamos fazer uma oração para iniciar, né? Senhor, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor. Deus, enquanto muitos lugares, Senhor, as pessoas que levam a Tua palavra, as pessoas que escutam a Tua palavra são perseguidas, Senhor. Nós temos essa oportunidade de acordar e abrir a nossa palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor, e usufruir dela, Senhor, para a nossa vida, Senhor, para o nosso dia a dia. Obrigado, Senhor, porque, Deus, nós vemos perseguições tamanhas por causa deste livro, Senhor. Um livro que muda a vida, Senhor. Um livro que traz as boas novas do Senhor. E por isso nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Bom, pessoal, vamos começar aqui a leitura, né, do capítulo 17 de Atos dos Apóstolos. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos, e dizia: Este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason, que em grego é Josué, em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: Esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei, chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram dentre muitos os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente, os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos, tementes a Deus,
bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com uma inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá toda a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isto para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com ele. Bom, irmãos, aqui a gente tem um pedaço da segunda viagem missionária de Paulo, né? E como que a gente pode entender o livro de Atos, né? O livro de Atos, uma apertada síntese, né? É como o Espírito Santo atuou na igreja, na igreja primitiva, para que a igreja cumprisse o ID de Jesus. Logo em seguida, né, quando o Senhor deixou o Espírito, a igreja se reuniu em Jerusalém e o Senhor falou: ide por todo mundo. E como nós estamos, né, num propósito de avivamento espiritual, nós devemos buscar em Deus esse avivamento para a nossa vida, né, para que a gente possa fazer tudo o que a igreja primitiva fez, porque o Espírito é o mesmo, né? O Espírito sendo o mesmo, nós é que temos que mudar e aceitar o que o Espírito quer fazer com a gente para que a gente cumpra o ID de Jesus. Então aqui a gente já consegue pensar o primeiro motivo de oração nosso, né? Para que o Espírito Santo nos molde e nos incomode a buscar os perdidos, né? E a cumprir a palavra que é o ID de Jesus, né? Então, nesse contexto aqui, o contexto da época era o seguinte, né? Paulo e Silas estavam em Jerusalém, estavam vindo para o oeste,
né? Eles pegaram uma estrada que chamava Estrada Ignácia. É uma estrada militar que os romanos construíam, porque naquela época Roma dominava toda a região. E nesse momento, Paulo, muito sábio, né? O Espírito Santo dotava Paulo de uma sabedoria que ele desenhava as estratégias nas viagens missionárias. E dentro dessas estratégias, Anfípolis e Apolônia eram cidades importantes para que a igreja fosse constituída ali, que estivesse uma célula ali. A gente vê tanto isso que, em alguns relatos bíblicos, a gente vê que Deus impediu Paulo de ir a tal lugar. Então, o que quer dizer isso? Que as viagens eram estrategicamente montadas para que o reino de Deus se espalhasse naquela região. E o método de Paulo, para aquelas regiões onde os judeus não conheciam a Cristo, como também aos gentios, era fazer com que a mensagem do Cristo ressurreto aparecesse nas sinagogas. De que forma? Ele pegava, abria o Antigo Testamento e fazia comparações históricas entre o que os profetas falavam do Cristo que iria vir com a morte e ressurreição de Cristo, que Paulo já tinha, que já era uma realidade da época. Então, dessa forma, ele fez com que aquelas pessoas que não criam em Cristo conseguissem identificar a figura de Cristo nos profetas. E fazia essa junção bíblica para que o Senhor pudesse entrar na vida dessas pessoas dessa forma. Então eu pensei alguns versículos para que a gente pudesse discutir um pouco e tentar levantar motivos de oração. Então o versículo 4 fala assim: alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Aqui, meus irmãos, como que a gente vê que a palavra de Deus ela transforma as vidas onde ela é pregada, independentemente do lugar. E independentemente do lugar, a pessoa que prega, ela é perseguida. Isso pode acontecer no nosso meio, na nossa família. Então, nós vemos que nós temos que pedir a Deus que Ele nos capacite para que a gente possa pregar a tempo e fora de tempo, em qualquer lugar que a gente estiver. Né? Para que a igreja tenha sabedoria de agir no meio das perseguições. Porque existe eu acho que é um dito popular que a igreja cresce no meio das perseguições. Então, por que ela cresce? Porque o Espírito Santo dota a igreja de estratégias para que ela consiga se infiltrar nesses lugares onde elas estão sendo perseguidas e a palavra de Deus brote. Então, isso é muito importante para que a gente consiga agir no meio e não desanimar. Porque num ambiente ruim para se pregar, é aí que nós temos que pregar mais. Né? Para que Deus consiga levar aquele povo a Cristo, né? Para que a gente consiga levar aquele povo a Cristo. Então, no versículo 6, a Bíblia fala: contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Aqui no relato bíblico é muito interessante que a gente vê uma coisa que às vezes passa despercebido, que tem causado alvoroço por todo o mundo. Isso é lindo, porque a palavra de Deus, antes de Paulo chegar lá, já estava causando alvoroço ali. Então, no lugar onde a gente está, a palavra de Deus, por alguma razão, já passou ali. As pessoas aceitando ou não, mas ela foi pregada. Então, tanto isso que incomodou-los, né? Os incomodou, porque que tenha causado alvoroço por todo mundo.
Então ele reconhece o poder da palavra, que a palavra por todo mundo foi pregada, né? E aqui a gente tem também aqui mostra-se um pouco a sabedoria de Paulo, né? Porque nos escritos de Paulo, ele dificilmente, em poucas vezes, tanto nas cartas quanto nos escritos, nos livros, ele coloca a figura de Jesus como rei. Por que ele faz isso? Porque na época, você falar que uma pessoa era rei, era frontalmente contrário aos princípios romanos, que eles chamavam isso de crime de sedição, que é o crime de persuadir a pessoa a ter um outro rei que não César. Então, isso é muito interessante, né? E dessa forma, o que nós temos que pedir? Intrepidez e sabedoria para que Deus nos use para chegar nessas pessoas. Chegar de uma maneira, da forma como Deus quer que nós cheguemos, não da nossa maneira, não com o nosso script, né? Então, isso é muito importante também. Bom, aí no versículo 8, nós temos o seguinte: ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Aqui, meus irmãos, o que a gente vê? Que nós temos que ter oportunidades para compartilhar a palavra com todas as pessoas, independentemente da classe social, independentemente de onde estão, porque nós vemos que aqui o Evangelho ele atua em todo mundo, de todas as formas, em todas as maneiras. Nós não podemos nos restringir e discriminar uma ou outra pessoa, porque Deus ama a todos, né? Então aqui nós vemos claramente que a palavra de Paulo chegou, né, aqui especificamente, a um bom número de mulheres de elevada posição. Então isso mostra que Deus atuou naquele momento, naquela casta social, e ali Deus fez morada e as pessoas aceitaram a Jesus, né? Então, o que nós temos aqui que a igreja faça como os cristãos de Bereia, examinem todos os dias a palavra. Isso também é muito importante, porque é de ler a palavra que nós nos fundamentamos em Cristo e podemos espalhar essa mensagem, a correta mensagem para as pessoas, né? Então, eles tiveram essa consciência de examinar a palavra para ver se a palavra realmente era fiel. Então, isso nós temos que fazer hoje em dia também. Bom, no versículo 15, a gente destaca o seguinte: os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Bom, Atenas, nesse momento da história, não era um centro político e econômico forte, mas era um centro intelectual muito forte. Os romanos mandavam os seus filhos como se fosse uma universidade. Mandavam para Atenas para que eles estudassem os filósofos, né? E lá Paulo, ele se confronta, ele vê templos belíssimos, que hoje quem tiver oportunidade ainda tem lá, né? Hoje para ver os templos. Só que Paulo se entristeceu e se indignou, porque naqueles templos tinham ídolos, e esses ídolos afastavam as pessoas de Deus. Tem estudos falando que naquela época Atenas tinha em torno de 33 mil ídolos. Então, imagina Paulo chegando naquele lugar, né? E para pregar o evangelho. Ele falou: como que eu vou pregar o evangelho aqui? Se esse povo acredita em ídolos que eu não consigo nem contar. Então, Deus também dotou Paulo de estratégias, né?
Mas o que a gente mais destaca é a indignação. Não podemos nos conformar com os pecados e com o curso deste mundo. Isso é muito importante, gente, porque hoje nós vemos coisas que nós não devemos nos conformar. Coisas que eventualmente entram no meio da igreja e nós não podemos aceitar. Então, isso é muito importante, que a gente fique profundamente indignado e faça com que essas coisas mudem pelo poder do Espírito Santo, né? Bom, aqui no versículo 17, a gente tem o seguinte: por isso, discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal todos os dias, com aqueles que por ali encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer este tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então aqui nós temos claramente, né, uma sociedade que à época culturalmente era muito evoluída, e dentro dessa sociedade existiam várias correntes filosóficas. Uma delas os epicureus e os estoicos. Os epicureus eram uma corrente filosófica de Epícoro, que pregava que a vida tinha que ser vivida no seu momento máximo. Aqui nós entendemos por carpe diem, viva a vida, né? E os estoicos eram da onde veio o panteão, que é o Deus como a alma do mundo, né? Essa é a corrente filosófica que pregava os ídolos da natureza, a terra, a árvore. Então você vê que tinha ídolos para todo lado ali. Né, as pessoas poderiam escolher qualquer um, né? Então, o que nós vemos aqui claramente é um conflito, religião, razão, né? Ali a sociedade era muito racional, mas ao mesmo tempo totalmente perdida. Por quê? Porque acreditava em falsos deuses, em falsos ídolos, né? E Paulo aproveita isso, né? No decorrer do versículo, a gente vê como Paulo se amolda, ele se deixa mudar para atingir aquele povo. Isso é muito importante também, que nós consigamos fazer. Que a gente, para alcançar pessoas, muitas das vezes nós temos que falar a linguagem da pessoa, né? Nós não podemos chegar com uma linguagem doutrinária, uma linguagem perfeita, mas nós temos que atingir a pessoa com o amor de Cristo, né? Tem uma pessoa, eu acho que é algum doutrinador que fala que nós devemos pregar a palavra e que, se precisar, nós usamos a Bíblia. Então, nós temos que ser testemunhos vivos. A pessoa tem que ver isso em nós para que a mensagem que um dia nos impactou, a impacte também, né? Então, no capítulo 19, no versículo 19, nós temos o seguinte: então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois, andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Então aqui nós vemos que os atenienses não queriam omitir de seus cultos qualquer divindade. Então, por isso que eles colocaram ao Deus desconhecido. Porque na falta de eu esquecer algum, eu tenho aquele Deus ali que vai me amparar. Então, é uma visão, né? Uma visão de
de um politeísmo, deuses, né, para todos os lados. Então Paulo lhes assegurou que havia realmente um que eles não conheciam. E este ele o apresentou. Então o que ele fez? Ele pegou ele pegou o limão e fez a limonada. Então ele não chegou com o evangeliquez. Ele chegou falando assim: olha, tem um Deus, vocês têm vários deuses. Só que tem um que pode estar dentro desse daqui, Deus desconhecido, que vocês não conhecem, que é Cristo. Né? Então ele usou a religiosidade deles contra eles. Então isso, para nós, é incrível, porque nós nos deparamos com pessoas eventualmente muito religiosas. Então, o que nós devemos fazer? Nós não devemos, entre aspas, chutar a santa. Não é a melhor estratégia para chamar a pessoa. Então, nós temos que aprender com o Espírito e com a vida de Paulo, como ele foi moldado pelo Espírito, a ponto de o amor que o Espírito deu a ele pelos perdidos foi maior do que o discípulo de Gamaliel, de tudo que ele tinha estudado na vida inteira. Aí no versículo 24, nós temos: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De uma só vez ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem, e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação dos homens. Então, gente, aqui nós temos... Deus permitiu até que Paulo mencionasse poetas gregos na Bíblia. Então, isso salta aos nossos olhos, porque o amor de Deus é tamanho que ele faz qualquer coisa para trazer o perdido, né? O pecador. Então, qual é o desafio aqui? Que Deus nos dê sabedoria e inteligência para atingirmos as pessoas com a verdade da palavra. Aqui nós temos um exemplo claro em Coríntios 9, que Paulo fala: fiz-me como fraco com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Então, essa é a marca do cristão. Nós devemos ser tudo para que nós preguemos a palavra e consigamos trazer esse povo perdido para Deus. Então, é isso que é o nosso desafio hoje, né? Então, no versículo 30, Paulo fala: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Então, gente, eu acho que assim, hoje, o motivo de oração que a gente pode extrair de toda a passagem bíblica é que o Espírito Santo é o mesmo da época de Paulo como hoje. Assim, nós devemos pedir para que ele nos capacite poderosamente para atingir essas pessoas, como Paulo atingiu, da maneira correta, não da maneira que afaste essas pessoas de Cristo,
Porque a oposição maligna é muito grande. As pessoas hoje, elas estão sedentas, mas ao mesmo tempo também elas não querem se separar do mundo. Elas querem ficar no mundo, mas ao mesmo tempo querem vir para a igreja. E isso que a gente tem que levar o amor de Deus para que as pessoas abandonem o mundo e venham para Cristo. Porque em Cristo há plenitude de alegria. Tudo o que há de perfeito, tudo o que há de satisfação no ser humano está na figura de Cristo. Então eu acho que isso é o que a gente tem que buscar hoje, pedir para que o Espírito nos ajude a alcançar essas pessoas. E eu queria só no finalzinho comentar que quando eu me converti, no começo da minha conversão, eu estava no início da minha advocacia e eu tinha que visitar algumas cidades no interior, nas comarcas. E o impacto da palavra de Deus foi grande na minha vida, na minha conversão. Porque quando eu chegava nas cidades, muitas das vezes muito pequenas as cidades, e eu via uma igreja ali. Aí eu falei, Deus, eu te glorifico, porque as boas novas chegaram nessa cidade. É isso que nós devemos ter, esse amor pelos perdidos. Gente, esse mundo precisa de Deus. E nós somos as pessoas com a unção do Espírito Santo capazes de trazer essas pessoas a Deus. Então é isso que nós temos que orar, que o Senhor nos molde para que possamos trazê-los para o Senhor. E que o Senhor nos abençoe hoje, que a gente possa cumprir os propósitos dele nas nossas vidas. Então, agora a gente tem os 15 minutinhos de oração individual e vamos focar nesses motivos, que são motivos evangelísticos, motivos de que o Senhor possa nos ajudar nisso, e fazer com que nós sejamos um farol deste mundo, em nome de Jesus.